E aí, firmeza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do módulo de revisão para o Enem. O tema de hoje é termodinâmica, tranquilo? Falaremos um pouco das principais equações e dos principais pensamentos para você poder ir bem na prova do Enem. Começamos com a equação da potência. Esta equação da potência, como foi dito em um outro vídeo, pode ser utilizada para tudo. Essa potência vai ser a mesma para todas as outras matérias, para todos os outros objetivos, tranquilo? O que vai ser a potência? Vai ser a energia dividida pelo tempo. No caso vai ser a energia térmica, mas pode ser energia elétrica, pode ser energia luminosa, e o tempo é o quanto demora aquilo. No caso da potência térmica, você tem uma fonte de energia pelo tempo. Então, quanto maior o tempo que você está utilizando aquela fonte, menor vai ser o valor de potência. Quanto maior a energia daquela fonte, menor vai ser a potência. Então, em relação à potência, é justamente isso, é simplesmente esta equação, tranquilo? A próxima equação que a gente vai estudar vai ser a do calor latente. A gente mudou a configuração da lousa, mas só para ficar melhor para você entender. A equação é simples, é Q igual a N vezes L. O Q vai ser o calor, o M vai ser a nossa massa e o L vai ser uma constante. Essa constante vai ser dada no enunciado. A maioria das vezes ela é dada no enunciado e ela depende do material. Se é água, ele vai ter um valor, se é gelo, se é um outro tipo de líquido, também vai alterando esse valor de L. Se ele não der o valor de L, ele vai te dar esses outros dois valores para você poder calcular L. Mas fique tranquilo que dá para fazer. A questão do calor, não associe calor somente à temperatura, né? Porque uma coisa é muito calorífica que ela tem uma alta temperatura. O gelo vai ter um calor, o fogo vai ter um outro calor. Tente desconstruir essa associação de calor com temperatura, beleza? O M vai ser a massa daquele sistema que a gente está aferindo. E quando a gente usa o calor latente, é quando há mudança no estado físico daquela matéria. Quando você está passando de um estado físico para outro. Isso aqui a gente vai relembrar com esse sisteminha. Você tem os três principais estados físicos da matéria, que é gás, líquido e sólido, tranquilo? Quando você tem um gás e ele vai para o estado líquido, você vai ter uma condensação. Quando você tem um líquido e passa para sólido, você tem uma solidificação. Quando você tem um sólido e retorna para líquido, você vai ter fusão. E quando você tem um líquido e passa para gás, pode ser vaporização ou ebulição, dependendo se foi violento ou não esse processo de troca de estado físico, tranquilo? Mas sempre que houver uma mudança de estado físico, a gente vai utilizar esta equação do calor latente. Então, associe isso. Se na questão você está lendo ali o enunciado, ele falar que, por exemplo, um cubo de gelo passou para o estado líquido, derreteu, você teve uma mudança de estado, mudou o estado, calor latente. Então, sempre que mudar o estado físico, calor latente. A nossa última equação da aula sobre termodinâmica vai ser do calor sensível. O calor sensível vai ser quando não há mudança no estado físico. Quando você está tratando do mesmo estado físico. Então você tem sólido, sólido, líquido, líquido, gás, gás, beleza? A equação modifica só um pouquinho, adicionar um termo. Perceba que você continua tendo o Q de calor, você tem a massa, você vai ter agora o C no lugar do L, mas também é uma constante, esse valor também é dado. E você agora tem um ΔT, que vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então sempre que você se deparar com delta, alguma grandeza, delta qualquer coisa, sempre vai ser um valor de uma coisa final menos uma coisa inicial. Leia o delta como sendo uma variação, tranquilo? Então só retomando, o calor sensível é o Q igual a M.C vezes ΔT, tranquilo? Quando a gente vai utilizar esse sistema? Quando você justamente tem, por exemplo, aqui a água. Você tem uma água, um copo de água geladinho, gostosinho, a 2 graus Celsius, está bem gelado. Você deixa ele ali a temperatura ambiente e aos poucos ele vai esquentando e você tem uma temperatura final de 20 graus Celsius. Ele vai
Caso o exercício peça para você calcular o calor que foi absorvido ou foi perdido para o ambiente, você vai substituir. Esse copo tem uma massa de água. É estranho pensar num líquido na forma de massa. 1 litro de água, por cálculo, a gente sabe que tem o peso, tem a massa de 1 quilo, tranquilo? Mas é menos comum a gente pensar em líquidos na forma de massa. Mas é possível e é assim que vai ser utilizada na equação. A massa do líquido, no caso a água, é igual nos 2 copos. Como não trocou o estado físico, não perdeu matéria. Então, a massa desse copo é igual à massa desse. O que alterou nesse sistema foi a temperatura. Ela foi de 2 para 20 graus. Então a gente teve um delta temperatura de 18 graus Celsius. E com isso a gente consegue calcular o calor. A leitura do Qzinho. Quando for um valor negativo, quer dizer que você forneceu energia para o sistema. Quando for um valor positivo, quer dizer que você absorveu a energia do sistema. Mas como assim, professor? Pensa comigo. Se você tinha uma coisa a 2 graus Celsius e ela foi para 20, quer dizer que ela absorveu energia do meio para poder subir para essa temperatura. Então ela vai tomar energia do meio. Foi uma mudança positiva, por isso que aqui no delta vai ser positivo e no final das contas vai ser positivo. Se você está retirando calor, esse delta vai ser negativo e o valor final do calor vai ser negativo, tranquilo? Então ficamos por aqui. Não se esqueça que a gente vai ter exercícios para exemplificar essas equações que a gente demonstrou e também exemplificar o raciocínio que a gente passou aqui.